entendemos que a presença do Senhor está aqui, porque a palavra diz que onde há dois ou mais juntos no seu nome, Ele está no meio deles. Então nós já sabemos que Jesus está aqui. E nós viemos a cultuar a Ele, ao único que merece toda a nossa atenção, toda a nossa adoração, ao que está sentado no trono. Pai Celestial, nós te agradecemos por mais essa reunião. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos nos juntar, Senhor, como filhos ao redor da mesa, a mesa do Pai, e comer o Cordeiro completo, que é Cristo. Senhor, queremos comer o Cordeiro completo. Senhor, não queremos, Jesus, reter nada de você. Queremos comer a comida que foi servida na mesa para os filhos. Jesus, queremos ser participantes da sua natureza divina. E nesse tempo, Senhor, que estamos declarando e clamando e estudando a Tua palavra sobre o mandamento de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, nos posicionamos, Senhor. Eu quero declarar o versículo em Atos, capítulo 5, acho que é 5. Onde eu abri aqui? Atos 5, 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus. Senhor Jesus, eu declaro essa realidade em nosso coração, essa realidade em nosso espírito e nossa mente. Que nós não somos simplesmente espectadores, mas somos partícipes. Nós participamos do mandamento do Senhor de ir e pregar o Evangelho nessa época que nós vivemos, onde a humanidade está na escuridão. Nós declaramos em nome de Jesus que somos uma igreja ativa para pregar o Evangelho a toda criatura, não só os de fora, mas principalmente os de dentro de casa. Nós pregamos o Evangelho em amor, nós pregamos o Evangelho no exemplo. Somos a mensagem andando. Senhor Jesus, nós não precisamos de uma Bíblia para pregar. Nós precisamos incorporar o Evangelho, Senhor, em nossa maneira de viver. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos por uma igreja ativa, por uma igreja que se posiciona em pregar o Evangelho e assim cumprir o Teu mandamento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Segunda de Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, amonesta, repreende, exalta com toda longanimidade e doutrina. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que seamos esos pregadores, Senhor, de Tua palavra, a tempo, fora de tempo, Senhor. Que a cada instante, Senhor, Tua palavra, Senhor, seja viva nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, pregar Tua palavra, Senhor, repreendendo com sabedoria, com conhecimento, Senhor, de Tua palavra, com toda a longanimidade, Senhor, com a doutrina, Senhor, que Jesus deu para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos ser essa igreja que prega, Senhor. Queremos ser essa igreja, Senhor, que insta em tempo e fora de tempo, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que Tua venida está perto, Pai. Senhor, queremos ser esos pregadores, Senhor, usados por Seu Espírito, Pai. En nome de Jesus, Senhor. Queremos, Senhor, levantarnos, Senhor, aqui em Vila Formosa, em todo lugar, Senhor, pregando Tua palavra, Senhor. Senhor, ayúdanos, Senhor, a estar, Senhor, en los tiempos, Senhor, que estamos viviendo, que son tiempos de peligrosos, Senhor. En nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Jesus, como Isaías clamou, nós também clamamos, Senhor, envia-me. Estou aqui, Senhor, faça a Tua vontade, que Tua vontade seja feita em minha vida, Senhor. Senhor, nós sabemos que
Você precisa das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa boca, para ir e falar com as pessoas. Senhor Jesus, que nós deixamos a nossa própria vontade do lado e agarramos a Tua vontade, Senhor. Porque esse é o nosso chamado, nosso alto chamado, Jesus. De falar ao máximo de pessoas possíveis sobre Ti, Senhor. Senhor, nessa noite nós dizemos: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Envia-me, Senhor. Jesus, nessa noite nós levantamos em nosso lugar. Vamos levantar em seu lugar e fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Eu estou disposto. A vida que eu vivo pela graça de Jesus Cristo. Senhor Jesus, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Envia-me, Senhor. Te amamos, Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Reencontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu quero Te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Oh, oh, oh. La 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 la. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu. Não há outro como Jesus, só Tu és
coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Reencontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Só tu és santo. Declara, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, Senhor. Só tu és digno. Só tu merece nosso louvor. Não há outro como tu. Eu posso procurar o mundo inteiro, mas não há outro como tu. Não há outro como tu, Senhor. Só tu és santo, só tu és digno.
Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Sentou-se à mesa e ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Diga a Ele, tudo é teu, tudo é tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é
Pensa nas palavras que estamos cantando. Cantamos: tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Porque não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo pela graça de Deus. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Diga a Ele: tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, pois tudo veio de ti e tudo volta para ti. Tudo é teu. Jesus, obrigada por mais um tempo de adoração. Eu oro por cada pessoa que está aqui, que possamos derramar aos seus pés o nosso coração, que ele seja como terra fértil para receber tudo que estamos cantando e viver, Senhor. Que não seja só mais canções da boca para fora, mas que sim sejamos aqueles que apontam para Ti, que vivem deixando tudo que temos aos Seus pés, e não só cantando tudo é Teu, mas sim, tudo é Teu, porque confiamos e esperamos no Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Para nós, morrer é lucro e viver é Cristo. Sim, tudo é Teu, Jesus. É tudo sobre Você. Quem somos nós se não a Cristo? Que Você cresça, Jesus. Cresça, Jesus. Tu és a única estrela neste lugar. E Yeshua, a única estrela, a única audiência é Jesus.
preparando um caminho. Diga isso, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, Jesus, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Diga isso, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e alegria, dono dos meus dias, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo suas vozes, ele virá, Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Jesus, é por você que estamos aqui, aos olhos do mundo, gastando as nossas vidas, mas aquele que perder a sua vida achará, aquele que por amor negar a si mesmo, aquele que deixar mãe, pai, esposa por amor a mim, esse será lembrado. Jesus, é tudo por você. Você, Jesus, vale a pena deixar as nossas carroças, Senhor, deixar tudo para trás e olhar para Ti. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Jesus, sabe por quê a gente perde tudo com alegria?
Porque para nós o viver é Cristo. E viver Cristo é andar como você andou, é amar o que você amou, é agradar o seu coração, Jesus. Nós não queremos viver uma vida egoísta, uma vida olhando só para nós mesmos, para ganhar coisas neste mundo, mas nós queremos ganhar o seu coração, o seu olhar, a alegria em ti, ver você sorrir, Jesus. É isso que nós queremos, com alegria, porque primeiro você está alegre. É viver é Cristo, Jesus. Você é dono dos nossos dias, Senhor. É tudo por você. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo. Para finalizar, Ele, por Ele Eu estou gastando a minha vida, mais alto, igreja, Ele merece. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
E nesse espírito de adoração, vamos entregar os dízimos e ofertas em obediência ao Senhor, que o Senhor diz em Malaquias, Ele diz: dá e será dado a você, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, que com a mesma medida que você dá, seria dado a ti. E o Senhor ama quem dá com alegria. Para cada um que tem, às vezes o que você tem não é muito, mas Deus olha o coração. E um coração obediente, um coração entregue, o Senhor não desprezará. Levanta seu dízimo, sua oferta. Senhor, cada um que trouxe esse dízimo, cada um que trouxe uma oferta, não está dando o que está sobrando, Senhor, mas está entregando a obediência e a adoração a Ti. E eu peço que você se revela na vida de cada um. Você faz sua presença parte da vida dessa pessoa e abençoa com saúde, abençoa com Tua palavra e abençoa com Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode trazer suas ofertas. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Queremos dizer que é Ele por quem nós gastamos nossa vida, nosso tudo. Senhor Jesus, nós estamos aqui para aprender mais de Ti. Não viemos aqui para ver um show, um concerto, não viemos aqui para escutar uma palestra. Viemos aqui para ter um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com aquele que está sentado no trono. Viemos aqui para adorar ao único que merece ser adorado. Viemos aqui para exaltar ao único que merece ser exaltado. Não há outro, não há outro, não há outro. Ele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. É por Ele que estamos aqui, é por Ele que exaltamos o nome. É por Ele que entregamos tudo, com amor e com alegria. É por Ele. Fale para Ele, é por Ti, Jesus, porque eu Te amo. Por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Jesus, declaro que se levanta uma geração de João Batista. João Batista anunciou a vinda do Messias, mas o Senhor está preparando uma geração que vai anunciar que Jesus está voltando. Maranata, nós somos uma moda que fala Maranata. Somos filhos entendidos de los tempos que abrem o caminho para Jesus voltar. Anunciamos Jesus, anunciamos seu retorno. Vem, Senhor Jesus, volta logo. A esposa e o Espírito dizem vem. A igreja e o Espírito dizem vem, Jesus. Vem, Senhor Jesus, volta logo, Yeshua. Volta logo, Yeshua. As nações te adorarão, as nações proclamarão que só Ele merece brilhar, só Ele merece reinar, somente Yeshua merece governar em nossas vidas. Nós declaramos que somos essa igreja onde Jesus brilha, o único que importa é Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus.
nossos dias para Ti, Jesus. Queremos ser sábios e entendidos em los tempos e entregar nossa vida a Ti, Cristo, porque só Tu mereces, somente Tu mereces brilhar. Te amamos, Jesus. Aplauda o Senhor. A Ele todo honor, toda glória, todo louvor, toda honra. Ao que está sentado no trono, ao que está à direita do Pai, ao que é, ao que era e ao que há de vir. A Yeshua, a Yeshua, a Yeshua. Nós te amamos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Graças a Jesus. Uau, que adoração. Obrigado. Obrigado. Jesus tem toda a glória e toda a honra, mas se esses meninos não ficassem ensaiando, praticando e dedicando o tempo para cada vez fazer com excelência, a gente não conseguiria adorar de jeito. Então vamos bater palma agora para eles. Obrigada, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos tomar 5 minutinhos para cumprimentar os irmãos e para tomar um cafezinho, chá e uma água, ir no banheiro e voltar, tá bom?
Boa noite, igreja! Tudo certo? Já tomaram café? Já foram no banheiro? Eu lacrei o banheiro para ninguém ir na hora da palavra, hein? Brincadeira. Bom, vamos agora para o momento da palavra. Quero chamar uma pessoa. Eu acho que ela está no banheiro. Espera aí. Vamos dar mais um tempo. Amém. Amém. Vou chamar a nossa querida pastora Cláudia, que irá compartilhar uma palavra poderosa para nós. Glória a Deus. Vamos. Tô brincando. Vamos orar, estenda suas mãos. Obrigada, Jesus, pela vida da pastora, por ela dizer sim. E hoje nós temos acesso a uma palavra que vem do seu trono, do seu espírito, que o nosso coração esteja pronto. Cuide, Senhor, do coração dela, da mente dela, e que seja o Senhor falando através dela. Obrigada, Jesus. Abençoamos este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Jesus. Glória a Deus. Ok. A ver, quem sabe quem é o tema do mês? Como que chama o que estamos ministrando? Ide. Muito bem. E, espera aí, deixa aqui abrir. E eu quero contar para vocês que, Senhor, essa semana eu estou com muito temor do Senhor com essa mensagem. Eu pedi oração antes de vir aqui, porque eu quero ser fiel ao Senhor e à sua palavra. E nessa semana o Espírito Santo me guiou e eu tenho uma dica para vocês para ler um livro. Obrigado. Para ler um livro, na verdade um audiobook, né? Porque eu encontrei um livro no YouTube e comecei a estudar. E eu recomendo você escutar, o livro se chama Chega de Regras. Aí eu comecei a escutar o livro, e eu confesso para vocês que na metade do livro, porque eu estou fazendo as coisas em casa, limpando, cozinhando e tal, eu estou com meu celular, estou com o fone de ouvido, e alguma coisa paro, vou anotando, uma coisa paro, vou anotando, mas teve um momento que foi tão forte o Senhor falando comigo, que eu tive que me sentar, voltar e escutar novamente umas 3 vezes. Eu fui confrontada, né? Fui bastante, e confesso para vocês que esse livro começou a ser um divisor de água para a minha vida, sabe? E aí vem o questionamento. Eu primeiro sou filha de Deus. Depois de ser filha, eu sou mãe de 7 filhos e sou pastora dessa igreja. Então, vem o questionamento, né, falando, Senhor Jesus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou guiando a igreja para o caminho que tem que ir? E veio um temor do Senhor no meu coração, e eu falei, Jesus, eu não posso errar nem como mãe, nem como pastora, todos podemos errar. Claro, estamos, né? Como mãe, porque eu tenho meus filhos, estão quase todos eles longe, muito longe, 5 deles longe. E confesso que todos os dias me ligam, pedindo um conselho, uma palavra, e a gente não pode errar, né? É no sentido de dar uma guia, né, espiritual. Obrigado, meu anjo. E como pastora também, saber que a Bíblia diz que um dia nós seremos cobrados por cada alma. Então, assim, eu fico com o temor do Senhor de que eu vou ser cobrado pela vida de cada um de vocês se eu não estou fazendo a coisa certa, se eu estou só pregando para me exaltar a mim mesma, sabe? Ou se minha pregação exalta Jesus. E eu fiquei com isso no meu coração esse dia, e
eu chorei na presença do Senhor e falei, Jesus, quero ser essa pastora que o Senhor disse nas Escrituras, né? Pastores conforme o coração de Deus. Eu tive um sonho. E esse sonho foi bastante perturbador nesse momento, quando eu acordei. Mas no transcorrer do dia, o Senhor foi me revelando. Eu acordei muito cedo aquele dia, meu filho já estava lá na sala, e falou, mãe, aconteceu alguma coisa? Aí eu comecei a contar para ele o sonho. E à medida que eu ia contando o sonho, o Espírito Santo ia me revelando que, através do sonho, o que ele queria. Rapidamente, eu vou contar para vocês o sonho, mas o sonho, eu ia caminhando por um lugar muito sujo, feio, que eu sei que normalmente tem muita gente nesse lugar, um lugar de São Paulo, e de repente me chamou a atenção que tinha pouca gente, e estava sujo, abandonado, escuro o lugar, e eu vou caminhando por ali, e com um pouco de medo, olhando, mas eu continuar caminhando, e o caminhar se fez cansativo. Eu estava muito cansada no momento desse caminhar. E eu, assim, no meio dessa rua, meio iluminada com essas luzes da rua, sabe? Tinha uma cama. E eu fui deitar na cama, no meio da rua, no meio do meu caminho. E a cama era aconchegante, não era uma cama suja, né? Porque o lugar era sujo, mas parecia uma cama de um quarto de um hotel de luxo. Eu deitei naquela cama, mas eu estava em guarda, né? Orando, falei, eu não posso dormir, porque posso ser atacada. Então, mas eu preciso descansar. Então, eu estava deitada. Aí, de repente, eu senti que alguém me cobria com um cobertor bem macio e aconchegante. Quando acordo assim, era meu esposo, Carlos. E eu olho assim para ele e falo, o que você está fazendo aqui? E ele falou, descansa, está tudo bem. Está tudo bem, não tenha medo, está tudo bem. Aí eu acordei e eu falando com meu filho, eu falei, sabe, sonhei isso. E aí o Espírito Santo, trazendo entendimento, onde está seu pai? Falei para meu filho. E ele me disse, meu pai está no céu. E com quem ele está? Está com Jesus. Então, o que nós temos mais próximo de Jesus? Meu pai. Então, quem era esse ali? Era Jesus me dizendo, está tudo certo. Eu cuido de você. Você está fazendo o caminho certo. Está indo. E como pastores, nós somos responsáveis em falar e anunciar o que os céus estão falando. E calar o que os céus calam. Então, o que os céus estão falando? O tema que nós estamos falando nesse mês. Eu quero até dar glória a Deus pela vida desses pastores que vocês têm, né? Que não sou eu somente, né? Porque às vezes pode parecer, de onde que eles tiram as ideias, né? Tipo, tirado dos cabelos, né? As ideias, por que vão pregar agora sobre ID? Mas você sabia que a Bíblia menciona mais de 400 vezes sobre sermos mensageiros da sua palavra? Mais de 400 vezes de diferentes maneiras, como ser pregadores, ser atalaias, ser testemunhas fiéis, né? Então, se a Bíblia anuncia mais de 400 vezes, significa que ser testemunhas, anunciar o Evangelho, é algo que está no coração de Deus. De fato, o maior anúncio do Evangelho foi Cristo, dando sua vida por nós, para que nós conhecêssemos e tivéssemos acesso ao Pai. Então, numa de nossas reuniões de oração, o pastor sugeriu, o Espírito Santo está queimando no meu coração sobre o ID. E começamos a falar sobre isso. Agora eu vou falar para você, a palavra também está queimando no meu coração. E não vai ser uma palavra bem amorosa. É como aquela coisa que Jesus falou, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, né, é digno de mim. E os discípulos falaram, Senhor, é uma palavra dura. E aí Jesus falou, tá, vocês também querem ir embora? Pode ir, mas eu não vou passar a mãozinha.
E a gente não vai passar mãozinho como igreja. E sabe o que mais me impressiona e me toca o coração? Nós não estamos preocupados com uma igreja lotada de gente. Nós estamos preocupados de algo que sempre eu menciono, com gente que tem entendimento de quem Jesus é. Suficiente. Porque sabe, a Bíblia diz que amplo é o caminho e grande é a porta que leva à perdição. E muitos são que encontram essa porta, mas estreita é a porta e estreito o caminho que leva à vida eterna. E são poucos os que o acham. E sabe, para você passar por essa porta estreita, algo que o Espírito Santo hoje estava me mostrando, para você passar por essa porta estreita, você precisa ser humilde o suficiente, se abaixar com humildade, para poder passar por essa porta estreita. Se o Senhor fez uma porta estreita, é porque não há lugar para os orgulhosos. Os orgulhosos, eles caminham, sabe? Estufando o peito, tudo para fora. Mas a porta estreita e pequena representa humildade, representa entrega, representa submissão, representa não retenho nada, eu dou tudo a Ele. E essa porta estreita que o Senhor separou para os que o amam e o buscam. Não é para todos. Nem é para todos que estão na igreja. Porque os que estão mais perdidos são os que estão dentro da igreja. É triste falar isso, mas é a realidade. Eu quero chamar a atenção de nós as Escrituras, porque o ID tem a ver com sermos mensageiros leais ao mandamento de Jesus em Mateus 16:15, que o Senhor nos deu uma ordem: ir por todo o mundo, vai por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? E um mensageiro é alguém que colabora com o plano de Deus. Fale comigo, um mensageiro é alguém que colabora no plano de Deus. Então, Deus estabeleceu que nós precisamos levar uma mensagem. Então, levando a mensagem que o Senhor nos deu, que está nesse livro, não é qualquer mensagem. Nós estamos colaborando com o plano de Deus. E esse mensageiro deve ser fiel a quem o enviou com a mensagem. O mensageiro precisa ser fiel a quem o enviou com a mensagem. Não adianta copiar e colar. Não adianta, até no devocional, gente, vou aproveitar para falar, no devocional, é quando você lê a Escritura e quando você lê o versículo, a palavra de Deus, ela pula no teu espírito, nos teus olhos. Então você não está copiando e colando o que você viu, o que o outro falou. É que o Espírito Santo te revelou. E sabe, eu fico assim surpresa, pelo menos no meu grupo, que é o que mais leio, sou do meu grupo, de ver que cada um pega uma parte do Evangelho e o Senhor fala, né? E tão lindo, que não é copiar e colar de algum lugar. É deixar que o Espírito Santo fale contigo para você ser transformado. E isso ser fiel à mensagem, sabe? Alguém que pega e copia uma mensagem é alguém que não tem relacionamento com Deus. Sabe, quando nós copiamos e colamos uma mensagem, nós podemos até, eu me inspiro muito com um pregador da Argentina que se chama Mariano Seneval. Para mim, ele é uma pessoa, de fato, eu fiz a tradução do livro ele em português, porque Deus falou muito comigo através da vida dele, mas eu estudo as Escrituras para eu mesma ser impregnada dessa mensagem e poder passar para vocês. Não adianta copiar e colar, não vai sair, né? Porque cada um de nós tem sua essência e fala de aquilo que o coração está cheio. Se teu coração está cheio das Escrituras, da palavra de Deus, disso você vai falar. E nós precisamos ser fiéis à mensagem, porque se nós copiamos e colamos, nós podemos fazer uma bagunça na mensagem e passar a impressão errada. E olha aqui o que fala na versão NBT,
Provérbios 13, 17. Vamos ver se vocês conseguem. NVT. Se não, sobre um mensageiro que fiera um mensageiro que leva fruto. Mas olha aqui. Um mensageiro desleal depara com dificuldade. Como assim desleal? Desleal porque não entendeu a mensagem. Então ele se encontra com dificuldade. Mas um mensageiro confiável traz cura. Qual é o mensageiro confiável? Aquele que estudou a palavra. Sabe? Aquele que entende a palavra. E nós cantamos ele, né, aqui. Você sabe que essa música foi inspirada na vida de João Batista, né? E João Batista, ele foi anunciado por vários profetas antes dele vir a cumprir o seu ministério. João Batista foi considerado como um louco pelos fariseus da época, por as pessoas que estavam, porque ele mesmo disse: eu sou aquele que as escrituras mencionam, prepara o caminho do Senhor. Então, tipo assim, você está louco? Você está falando que você é o cara das escrituras? É, porque João se encontrou nas escrituras. Ele encontrou seu ministério nas escrituras. Mas ninguém acreditava. E ele foi anunciado por vários profetas. Isaías falou dele, Malaquias 3:1. Vamos ver rapidamente os versículos que falam de João Batista. Malaquias 3:1. Vejam, envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. Então, ele envia um mensageiro, disse, e esse mensageiro se chamava João Batista. Agora podemos pular para Isaías 40, versículo 3. E quando perguntaram a João quem era ele respondeu com esse versículo: ouçam, uma voz que clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Ou seja, eu sou uma voz que clama no deserto. Mas ninguém acreditou em João. De fato, acharam que ele era louco. E agora eu quero chamar, e essas foram as profecias que anunciaram sobre a vinda de João Batista, que anunciaria a vinda de Jesus, o Messias. Mas existem profecias, e agora eu quero chamar a tua atenção a isso que é muito importante. Existem profecias, e o próprio Jesus falou de vocês, de mim, sobre um grupo de pessoas que vão se levantar no final dos tempos para anunciar o Evangelho e a vinda de Jesus. E eu quero fazer parte disso. Eu quero me encontrar nas profecias. E vamos juntos nos encontrar nas profecias e vamos ver se você faz parte das profecias bíblicas. Você sabia que muitos de nós estamos dentro das profecias? Então, quando Jesus anuncia a seus discípulos, quando ele é perguntado sobre o fim dos tempos, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, nos fala da sua segunda vinda? Porque eles já estavam super ansiosos, iam perder Jesus e eles não queriam perder Jesus. Então ele falou: você já vai, mas nos conta como que vai ser, quando que você volta? E gente, para aqueles que zombam de que falamos que Jesus vai voltar logo, vou te falar uma coisa: sabe desde quando se espera que Jesus volte? Desde a época dos discípulos. Os discípulos esperavam ansiosamente. E muitos deles escreveram, Paulo escreveu nas cartas, João escreveu, Tiago escreveu que o dia está próximo. Então, eu acredito que se passaram 2000 anos, devemos realmente estar mais próximos que 2000 anos atrás. Né? Então, hoje sim, os dias estão próximos. Né? E o Senhor, em Mateus 24, 14, da ARC, porque aí fala que seremos testemunhas. Né? Nós fala mensageiros também. 24, bom, vamos ver aqui. E este evangelho do reino será pregado
em todo mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Eu quero te chamar a atenção para algo. Essa é a única geração que pode medir o mundo, o planeta. É a única geração que pode medir quantas pessoas, calcular quantas pessoas o planeta tem. É a única geração que sabe todos os países que existem no mundo, quantos países. E a única geração que, por meio da tecnologia, consegue chegar até o confim da Terra. Então, nós estamos vivendo ou não no final dos tempos? Sim, não, mais ou menos. Não tem muita certeza? Que não tem? Tá bom. Estamos vivendo no fim dos tempos. E Jesus disse, será anunciado, pregado o evangelho no final do tempo a todas as nações e então virá o fim. E nós estamos vivendo tempos tão escuros que eu até falava com minhas filhas esses dias, não sei se vocês sentiram, mas de esse mês para aqui, o ataque na mente tem sido tão pesado, a guerra na mente, para a gente desistir, tem sido tão pesado, que o espírito do anticristo, para a gente desistir, está mais forte que nunca antes, gente. Então, nós precisamos permanecer. Permanecer onde? Na palavra. Na palavra. Mas eu quero de novo te chamar a atenção à palavra. Leia a palavra. Escudrinhe essa escritura. Deixa que ela pule no teu espírito. Porque somente assim seremos transformados. Somente com a intimidade com a palavra. E Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo e então viria o fim. O mensageiro leal é aquele que proclama com ousadia o que a Bíblia enfatiza, sussurra o que a Bíblia insinua e permanece em silêncio quando ela silencia. É aquele que anuncia com ousadia, reverência e excelência o que o rei deseja publicar. É aquele que prefere dizer menos e mais profundo do que muito e superficial. Não precisamos de muito. Sabe, tem gente que gosta de falar e gosta de se expor. Mas o mensageiro fiel é o que fala menos e profundo, ao invés que muito e de maneira superficial. Sabe por que superficial? Porque pegou um versículo de aqui, pegou um versículo de lá e juntou uma mensagem. Mas o verdadeiro evangelho se prega desde o coração. E pregar o evangelho, gente, não é só com um microfone. Pregar o evangelho é para quem tem uma criança em casa. Nós vimos agora, né, como se chama a pequenininha? Laurinha, perdão. A Laurinha, ela veio e pregou o evangelho para nós. Porque a mãe pregou o evangelho para ela. E ela falou o versículo que ela decorou, do tema que nós estamos ministrando. Eu tenho certeza que o Davi não vem todos os dias, mas o Davi vai levar a lição de casa, e ele vai fazer a lição de casa, né, Davi? E ele vai decorar o versículo, e a mãe vai ser lembrada nos céus e na terra de que foi fiel para pregar o evangelho. E nós vemos o fruto dessas mães nos filhos. Davi, ele é um excelente evangelista, né? Está o tio aqui, está o pai dele aqui, né? E a Laurinha também, do seu jeito. Então, se trata disso. Mas para pregar o evangelho precisamos ser sábios e entendidos nos tempos. Precisamos ter sabedoria para pregar o evangelho. Não podemos ser superficial. Daniel falou isso. E vamos rapidamente no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 33. E há três coisas que a ARC também, da versão Almeida, revisada, corrigida. Dice Daniel,
no 11:33 diz, e os sábios são os entendidos, né? Os que têm entendimento. Entre o povo, o que eles vão fazer, os sábios? Ensinarão. O que significa ensinar? Significa pregar, dar testemunho. Ensinarão a muitos. Todavia, agora vem a parte mais difícil, que é mais difícil de engolir. Porque é muito lindo a gente pregar o evangelho e levar o pessoal a bater palma para a gente. Mas aqui diz, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro, tem mais? E pelo roubo por muitos dias. Ou seja, os sábios ensinarão a muitos, mas cairemos pela espada, haverá perseguição, seremos atacados. E às vezes esse ataque não significa simplesmente, claro, muitos estão sendo mortos hoje em dia por o evangelho, nos países fechados, nós vemos e testemunhamos isso. Mas eu quero contar um testemunho que me aconteceu essa semana. Eu estou indo para a academia e, de repente, estou chegando lá e eu vejo um monte de polícia à frente da academia e eu vi que tinha uma pessoa deitada no chão, né? Mas, como estava com pouco tempo, eu olhei e falei, Jesus, tem misericórdia, cura, e entrei correndo na academia e subi na esteira e comecei lá, né? Eu estou vendo, tenho que fazer 10 minutos de esteira para depois ir na musculação e tal, porque eu tenho que voltar em 40 minutos, tenho que estar em casa, não posso perder o tempo. E eu estou lá na esteira e olhando assim, né, para fora, e o Espírito Santo com tanto amor, porque o Espírito Santo, ele é um cavaleiro, Gente, quando você se sente oprimida, não é Deus te falando, é o inferno te falando. Mesmo quando tem que te corrigir, é o inferno que te corrige assim com maldade. Mas quando é Deus, quando é o Espírito Santo, ele com um amor, ele é um cavaleiro. E ele fala, tá legal aí? Tá legal aqui. Fala, você está pregando o quê essa semana na igreja? O ID, Senhor. Ah, legal. Você vai ficar aí na esteira mesmo, não vai fazer nada. E eu, Senhor, o que você quer que eu faça? Um monte de gente lá. Eu estou orando aqui. Eu estou orando. Você quer que eu ore pela pessoa? Eu estou orando. Jesus, abençoa, traga cura, que não morra. E eu estou aqui. Ai, em nome de Jesus. E eu não queria sair. Porque simplesmente não tinha vontade de sair. E eu estava com vergonha. Porque estava todo mundo da academia assim olhando pela janela para fora, porque são uns vidros enormes. Eu falei, não vou sair, não vou ficar fazendo um show-off, como fala em inglês, como se traduz isso, exibida, não ficar me exibindo, sabe? Aí não vou fazer isso. Então aí, e o Espírito Santo, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Tá bom, entendi. Aí eu saí, desliguei a máquina, aí fui, chego lá. Quando me aproximo assim, tinha um monte de gente, a polícia, estavam esperando que cheguem os bombeiros. Me abaixo, um menininho de 13, 14 anos. Todo arrebentadinho e não conseguia se mover. Estava com um negócio aqui que tinham colocado. Mas eu me abaixo e falo, oi, tudo bem? E ele olha para mim e ele sorri. Oi. Falei, eu vim para orar por você. E ele, aham. É como que ele estava me esperando. Aí eu falei, você conhece Jesus? E ele falou, não conheço, moça. Então eu quero te falar dele. Eu comecei a falar de Jesus e tinha uma pessoa ali que depois falou que ele era médico, do lado dele, e outras pessoas me olhando, sério. E aí eu fiz a ele aceitar Jesus como seu Salvador. E depois orei pela vida dele e eu fui embora rapidamente, sem conversar com mais ninguém. E fui, entrei, falei, tá bom, fiz, tá, legal, ok. Fiquei lá. Terminei meu treino, já o menino tinha ido embora, já tinha passado a ambulância, e aí eu vejo os policiais paradinhos ali, então me aproximo, porque aí já vem a curiosidade da carne, o que tinha acontecido com aquele menino, né? Aí eu me aproximo lá do policial, oi, tudo bem, deixa eu falar, o que aconteceu com esse rapaz ali? Então ele estava cruzando, saindo da academia, cruzando, e veio um carro que virou e bateu nele, quebrou a clavícula. Falei, bora por ele vai andar. Aí um dos policiais olhou para mim e falou,
Ah, é você a moça que estava orando por ele? Falei, que lindo isso, né? Ah, obrigado, Jesus, amém, amém. E aí falei, posso orar por vocês, já que estou aqui? E o outro policial começa a rir na minha cara. E eu olhei para ele, por que você está rindo? Essa é uma maneira de perseguição e ataque também. E aí ele falou, porque parece que você gosta de orar por tudo, né? Aí ele falou assim, o policial, né? E eu falei, que bom que você falou isso. Eu falei, porque sabe que a oração é a nossa comunhão com o Pai Celestial, aquele que está no céu. Então, cada vez que a gente ora, nós damos testemunho do seu amor e uma maneira de nos aproximar a Ele. Conversamos com Deus por meio da oração. Aí ele abaixou a cabeça, assim, tipo, tá certo. E outro policial, por favor, ore. Aí eu orei por ele e se fui. Então, nós podemos ser maltratados, roubados no espírito, em coisas, ou fisicamente, ou até mortos fisicamente, ou mortos espiritualmente, porque se nós não estamos firmes na palavra, podemos ser sábios e entendidos, mas se não estamos firmes, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas nos roubar aquilo que Deus colocou no nosso coração para poder pregar o evangelho. Então, se você não está firme, se eu estava com mimimi, ou se aquilo era uma atitude superficial, de orgulho, de exibição, de me exibir, como você falou, eu ia ficar super ofendida. Eu ia, ai, não quero falar mais. O cara riu na minha cara, mas não. Eu continuo firme. Pregar, porque isso é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas de Jesus. Mas tem outro versículo mais lindo também, que para aqueles que perseveram, que está em Daniel também, capítulo 12, versículo 3. Olha que lindo, isso para os que perseveram até o fim, apesar das provações, apesar de serem mortos e perseguidos e torturados, porque essa vida é passageira, nós vamos caminho à eternidade. Então, ali onde nós vamos ficar, e diz assim, Daniel 12, 3. Os sábios, pois, eu amo esse versículo, resplandecerão como o resplandor do firmamento, e os que ensinam a justiça muito como estrela perpétua eternidade. Eu até decorei esse versículo, não sei como que, e os que ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, brilharão como as estrelas. Os entendidos resplandecerão, diz. Nós seremos como um resplandor. Há poucos entendidos, há poucos sábios, porque há poucas pessoas que se dedicam a buscar a palavra e a estudar e buscar o Senhor e permanecer. São poucos, sabe? E precisamos estudar a palavra, precisamos ser entendidos nos tempos, precisamos saber os tempos que estamos vivendo. É importante. Se você fala, pastora, eu não entendo, eu não conheço, mas eu quero te dar uma boa notícia. Espera aí, deixa eu confirmar aqui que esse versículo está aqui, em Jeremias, acho que está em Jeremias 23. Isso é como fala, uma promessa para os que às vezes falam, mas eu não entendo nada. A ver, diz assim, 23, cadê, onde que está? 20. Eu estou com a versão NTB, aqui o NBT, não sei. A ira do Senhor não passará até que Ele cumpra tudo o que Ele planejou. Em dias futuros, esses dias agora, olha, toma essa promessa para quem disse, é difícil entender a Bíblia. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Em dias futuros, esses dias hoje, porque Jeremias escreveu isso faz tempo, vocês entenderão. E aqui ele fala sobre os descendentes do justo, fala sobre os profetas, fala muita coisa, o julgamento dos falsos profetas. Aqui fala bastante sobre os falsos profetas. Mas ele promete que nós vamos ter entendimento. Então Deus está levantando uma geração com entendimento da palavra, de sábios que vão buscar e encontrarão a resposta na palavra. Seremos entendidos nos tempos. Precisamos ser entendidos nos tempos. Sabe para quê? Para que quando Jesus voltar, não nos tome como ladrão à noite. Porque
muitos que pregam, ele virá como ladrão na noite. Sabe para quem ele virá como ladrão na noite? Para os que não estão preparados. Mas diz, mas para os filhos da luz, ele virá. Mas para os que não estão preparados, vai ser uma surpresa. Então, eu gosto muito desse outro versículo que nós leímos, que os sábios resplandecerão como o resplandor do firmamento, e os que muitos ensinam justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente, disse. Então, nós vamos brilhar eternamente. Por isso, quem quer ser um mensageiro fiel aqui, entenda que você, como sendo um mensageiro fiel, você vai resplandecer pela eternidade. E Jesus disse também, aquele que me confessare diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai Celestial. Olha que linda essa promessa, gente. Aquele que me confessare diante dos homens, eu confessarei teu nome diante do meu Pai Celestial. Isso está em Mateus 10, 23, eu acho que é por aí, não me lembro muito bem. Então, se você confessar o nome do Senhor, Ele vai confessar o teu nome. É muito forte, gente, isso. Nós também somos chamados de atalaias pelos profetas. E agora que o bicho pega. O atalaia é uma pessoa designada para vigiar, observar do alto e alertar o povo sobre perigos iminentes. É ele quem Deus designa para ouvir a sua voz, o atalaia. Para ouvir a sua voz, discernir a condição do povo e anunciar o que está por vir, de acordo com a revelação divina. Olha que Deus, que a palavra fala sobre os atalaias. Vamos na versão de ARC, Isaías 52, versículos 7 ao 10, da versão ARC, de Almeida Revisada e Corrigida. Diz assim, quão suaves são sobre os montes os pés. Está falando dos mensageiros fiéis. Olha que lindo isso. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Ou seja, se você anuncia as boas novas, seus pés são lindos e maravilhosos. Que faz subir a paz, que anuncia o bem, que faz subir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. O Senhor vai voltar a Sião. Nós vamos vê-lo junto, olho a olho verão. Aqueles que, os atalaias que anunciam. Clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Os atalaias que levam a mensagem são fiéis. Os pés são bem-aventurados. Jeremias 6, do 16 ao 19, também ARC. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento à voz da buzina. Mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trairei mal sobre esse povo que não quer ouvir, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Quem não está atento à palavra do Senhor, rejeita a lei do Senhor e coloca outros pensamentos ao invés do pensamento concentrado, buscando a palavra do Senhor, o Senhor vai trazer mal, porque você já conhece o Evangelho. Se você não conhecesse o Evangelho, você teria até mais misericórdia, mas você entrou numa fria já. Já conhece. Está numa fria. Você já caiu no caminho. Então, você precisa ser fiel. Ezequiel, esse é lindo. Esse é lindo e é perigoso. Ezequiel, também da mesma versão ARC 3, 17 ao 19. Olha que lindo, gente.
Filho do homem. Quem é o filho do homem? Você, eu. Em outras versões fala, eu coloquei você por atalaia. Que é uma atalaia? Alguém que dá uma mensagem. Eu te coloquei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, da boca do Senhor, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão eu requerirei. Mas, sempre tem o mais. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas você tira o seu da reta, como fala, né? Não fala assim? Mas tu serás, como fala? Livrará a sua alma. Você será perdoado, você será livre. O Senhor não vai cobrar de você a alma daquele ímpio. Mas se você tem uma mensagem, você conhece, e não é muito, como falamos no começo, pouco e profundo é melhor que muito e superficial. Você só precisa de um versículo. Jesus é o único caminho. Jesus é a única vida. Mas com convicção. E você anunciar o evangelho, você vai livrar a alma dessa pessoa. Mas se você conhece, e aqui nós temos muita palavra nessa igreja, nessa igreja a gente estuda a palavra, você conhece a palavra e você não faz, de tua mão, o Senhor vai demandar de você, da tua alma, a vida desse ímpio. Então, nós precisamos ser mensageiros fiéis. Um mensageiro fiel é uma voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Ele é aquele que prega o que Cristo fez, é o que Ele está fazendo e o que Jesus fará. Ele é aquele que diz o que Deus está dizendo, além do que as pessoas querem ouvir. O atalaia é aquele que fala o que os seus estão falando. Nós também somos chamados de testemunhas pela Bíblia. Atos 1:8, nós estamos estudando o livro de Atos, que diz, e recebereis poder, Atos 1:8, e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judeia, em toda a Samaria e até o fim da terra. Então, o poder do Espírito Santo que está sobre nós nos faz ser suas testemunhas. Somos chamados de testemunhas pela palavra de Deus. Jesus chamou a um povo que anunciaria uma mensagem no final dos tempos. Nós estamos pregando sobre o ID. Nós temos muita palavra que nos dá fundamento e base. Como é importante pregar o Evangelho. Você não precisa de muito. Você não precisa decorar a Bíblia toda para sair a pregar o Evangelho. Você não precisa de um microfone. Você não precisa de um palco para pregar o Evangelho. Você simplesmente precisa de um coração fiel e leal ao mensageiro, aquele que nos dá a mensagem. Você só precisa ter ouvidos atentos ao que os seus estão falando para você fazer o que é certo na hora certa. E não deixar que a palavra se perca na vida de uma pessoa que passa do teu lado. Olha, se eu não tivesse ido orar para esse menino, provavelmente eu ia perder a oportunidade de que ele conhecesse Jesus. Eu não queria, porque para mim estava legal, estava fazendo um exercício. E eu tinha uma boa justificativa, o tempo. Eu tinha que voltar correndo, porque tinha uma reunião, tinha trabalho. Eu trabalho home office. Então, eu tinha toda a minha desculpa. Mas não, o Senhor falou, não, você vai. E quando você escuta o seu, você obedece. Você alegra o coração do Pai. A tua recompensa pode ser um policial rindo na tua cara. Suficiente. Mas se eu agradei meu Pai Celestial, está ótimo. O resto é resto. O único que temos que agradar é a Ele. Sabe, e entender que pregamos uma mensagem para exaltar Jesus. Nós não pregamos uma mensagem para nos encher de seguidores nas redes sociais. Sabe, nós não pregamos uma mensagem para que o nosso nome seja conhecido pelas
pelas redes sociais. Nós precisamos pregar a mensagem para que meu nome seja conhecido por Ele. Porque tem uma notícia mais triste ainda. Vamos supor, Cláudia Conte, eu estou pregando o Evangelho, eu tenho miles de seguidores, vamos supor, não tenho miles de seguidores, mas tenho uns miles de seguidores. Mas aí eu estou pregando mensagem, Cláudia Conte. Só que quando eu chegar no céu, triste, Ele muda meu nome. Mas peraí, Jesus, não muda meu nome porque o pessoal me conhece por Cláudia Conte. Não, a Bíblia diz que Ele vai nos dar um nome novo. Então, não se trata de você ficar famosinho. Se trata que Ele seja famoso, que Ele seja conhecido, que Ele seja exaltado. Essa é a mensagem. A mensagem não se trata de quanto você conhece. Você tem que ser a mensagem. A tua vida tem que condizer com o que você fala. A tua vida tem que estar em concordância com aquilo que você prega. Não adianta você falar bonito e viver uma vida em desordem. Não adianta. Nós precisamos viver conforme o Evangelho. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos dar testemunho de quem Jesus é. Nós precisamos anunciar Jesus. Sabe, cada um... Quantos tem celular aqui? Todo mundo. A maioria tem Instagram. E vou te falar, pode ser até que você siga o Instagram da igreja. Pode ser que você siga o Instagram da igreja. E é bom. Parabéns. Mas você sabe que você é igreja e tem muita gente seguindo a tua igreja através do teu Instagram? Qual é o testemunho que você dá no teu Instagram como filho de Deus? Que é o que você publica? Porque as pessoas conhecem a tua igreja por causa do teu Instagram. Você é igreja. Eu sou igreja. Por causa daquilo que você publica, curte, comenta, compartilha nas redes sociais, as pessoas vão saber qual é a tua igreja ou não. Que tipo de igreja que você vai? Qual é o testemunho que você dá? Nós precisamos exaltar Jesus. Precisamos tirar. A Bíblia diz, não esconda a sua luz debaixo do armário, mas coloca a tua luz em cima do armário para que todo mundo veja as tuas boas obras e glorifiquem a quem? A teu Pai que está nos céus. As nossas obras glorificam a Ele. E por isso é que nossa vida tem que andar de conformidade. E, para ir fechando, hoje no nosso devocional de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17 em diante, vamos ler juntos, porque hoje me constrangiu Paulo, a partir do versículo 17, quem está fazendo devocional fiel, lendo mesmo, não copiando e colando, mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Ou seja, eu dei testemunho, minha vida estava condizente com aquilo que estava pregando. Como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobreviveram. Ou seja, os judeus queriam matar ele, né? Para quem estava lendo, né? Vamos, até o 35, vamos. Então, vamos a... Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar